Muito obrigado, Neto Mota. Obrigado pela audiência também da turma aí da Ponta Grossa. O pessoal saiu da porta, deu tchauzinho, né? Muito obrigado pela audiência na TV Pajuçara e no Cidade Alerta Alagoas. Olha, vamos seguir com o Cidade? Olha só, uma dupla invadiu uma loja e escolheu o figurino completo para rechear o guarda-roupa. Bermuda, camiseta, moletom, óculos, né? Bonés, tudo fruto de roubo. Numa mesma loja no Clima Bom. Mesmo com 4 câmeras de segurança no local, eles não se intimidaram e fizeram literalmente, né, o cata em 2 minutos. Olha a reportagem do Bruno Protásio agora no Cidade. Os bandidos encostam o carro em frente à loja, descem do veículo e deixam as portas abertas. Enquanto o motorista fica no carro, os outros 2 entram no estabelecimento já armados. Um funcionário e o amigo dele, que estava sem camisa, são levados para os fundos do local. Eles começam a pegar as roupas e depois um dos criminosos tenta quebrar este móvel com a própria arma. Em pouco tempo, eles conseguem levar várias mercadorias. Toda a ação durou cerca de 2 minutos. O circuito de segurança também mostra o momento em que eles entram no carro novamente e vão embora. O caso aconteceu na tarde do último sábado, no bairro do Clima Bom. Eles levaram moletom, camisa, bermuda, sandália, óculos, isqueiro, tudo tabacaria aqui, óculos, eles levaram tudo. Ele só não foi para a parte do balcão, que era o principal, ele não foi, né? Eles levariam aproximadamente um prejuízo muito grande. Você tem ideia mais ou menos de quanto seja esse prejuízo? 7 mil, 8 mil reais que eles levaram. Já tinha acontecido algo assim antes aqui no estabelecimento de vocês? Nunca. A gente vai fazer 2 anos já e nunca tiveram, não. Nunca teve assalto aqui. Depois, vocês tentaram fazer o boletim de ocorrência? Sim, fui para a central, cheguei lá e eu perguntei. Falta quantas pessoas? Ele só, você tem 25. Aí eu disse, estão atendendo? Não, está no horário de almoço. Eu disse, mas se eu não fazer o BO hoje, tem algum problema? Ele disse, não. Hoje você pode fazer o BO, mas não vai dar o andamento. O andamento vai dar a partir de segunda-feira. Então a senhora compareça na delegacia mais próxima para fazer o BO, para ele dar fazer o caminho, né? Para caminhar. E agora, como é que vocês estão? É uma situação que deixa todo mundo preocupado, né? Sim, sim, porque assim, a gente já trabalha, né? O ganha-pão e vem eles para roubar. E para completar, ainda levou os 2 aparelhos celular, 3. O da loja, o do funcionário e de um colega. Ainda levou os documentos, né? O prejuízo é grande. O funcionário que estava aqui, ele falou que se eles ameaçaram no momento que entraram? Não. Mandaram ele para lá, depois mandou ele vir pegar as sacolas para colocar as roupas, depois sacudiram as roupas no chão e eles colocaram, pronto, levaram. Ainda voltou para pegar mais, como está no vídeo, né? Eles voltou ainda para pegar. E tinha 3. O motorista ficou no carro e 2 fizeram o assalto. Pois é, uma ousadia tremenda. A loja estava aberta, viu? A loja não estava fechada, não. 2 da tarde, 1h54, eles pararam com o carro, tá vendo as imagens de fora aí, ó, desceram com armas em punho, inclusive, né, renderam um cliente, estava na porta, um do vendedor que também estava dentro, mandou todo mundo entrar e lá dentro, eles ameaçando com uma arma, é importante lembrar isso, né, foram fazer ali o rapa, né, detalhe, pegaram até as sacolas da loja para colocar como se tivessem comprado os produtos, né? Se você tiver alguma informação desses, né, são 3 que aparecem aí nas imagens, você vê que inclusive ele segurando a arma ali quase o tempo todo, depois ele coloca a arma na bermuda, um primeiro já leva para dentro do carro as roupas, o outro depois volta para roubar mais ainda, enfim, isso foi no Clima Bom, né, um prejuízo tremendo para os empresários que já têm, né, um tanto de dificuldade para comercializar os seus produtos, né, investe realmente para ter um ponto de venda legal, com uma variedade de produtos, para atender a população também do Clima Bom, ou seja, uma parte mais alta da cidade, e aí são vítimas, né, os empresários são vítimas desses criminosos aí. Mas a polícia vai chegar, as câmeras, claramente a gente consegue ver aí o rosto e identificar facilmente os criminosos que cometeram esse roubo, não é? Lá no Clima Bom. Essa denúncia é o 181. 7h19, deixa eu mandar um abraço
para o Luciano, tá com a gente hoje, né, Luciano? Luciano e a Naninha também. Agora, vamos lá agora, viu? 7h20, deixa eu dar um recado para você. Olha, vamos falar da Sorri Fácil. Doutor João tá aqui, tudo bem, doutor? Boa noite. Olha, eu quero falar com você que não consegue mais sorrir por sentir vergonha dos seus dentes. Você não precisa mais sofrer desse jeito. Basta ir na Sorri Fácil e fazer a sua avaliação, que eu tenho certeza que você vai voltar a sorrir à toa. Não é mesmo, doutor João? Boa noite. É isso mesmo, Edson. Boa noite para você de casa. E nós ouvimos muito queixo de pessoas que não conseguem mais comer, sorrir, falar normalmente. Eu imagino que isso não é fácil. Viver com vergonha de sorrir, viver com vergonha de se alimentar. Mas a boa notícia é que você, através do implante dentário, consegue conquistar de volta o seu sorriso. Faça como centenas de pacientes da Sorri Fácil. Acredite que você pode ter sua autoestima de volta. O procedimento é sem dor e o resultado é excelente. Pois é, e você pode agendar agora a sua avaliação. Sabe como? Muito fácil, né, doutor? Isso mesmo. É só você apontar o seu celular para o QR Code que está na tela ou enviar um WhatsApp para o número 829-8155-1044. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Valeu, doutor. Até amanhã. Valeu. Essa equipe é top, né, não, de cidade? Olha, 7h21, deixa eu dar um recado para você. Uma briga de casal acabou numa tentativa de feminicídio em Rio Largo. O marido teria batido na mulher com uma barra de ferro. O Alan Garcia conta pra gente mais um caso, infelizmente, de violência doméstica. Acompanhe. O homem que agrediu a esposa foi levado para a central de flagrantes, onde permaneceu preso durante a madrugada desta segunda-feira. Segundo a polícia, ele bateu na cabeça da mulher com uma barra de ferro. Ontem ele estava de plantão quando chegou uma guarnição trazendo um indivíduo que teria praticado violência doméstica contra sua companheira. A guarnição informou que foi acionada para essa ocorrência de violência doméstica. Quando chegou ao local, uma ambulância do Hospital Municipal de Rio Largo já estava levando a mulher até o hospital e que o autor estaria saindo numa motocicleta. O indivíduo foi abordado, questionado sobre a violência doméstica, informou que não teria praticado e que a mulher era epilética e teria caído. No entanto, mesmo foi detido e foi até a residência do casal, onde uma das filhas afirmou que houve uma briga entre o casal, a companheira teria ido a esfaquear o companheiro e ele, de posse de um cabo de vassoura de metal, aplicou um golpe na cabeça da vítima. A mesma ficou com a lesão no crânio e teria se esvaído em sangue, estaria inconsciente. Aí essa mulher foi encaminhada para o Hospital Ibigato, em Rio Largo, e ele foi conduzido à delegacia. No entanto, já na delegacia, ele confessou ter praticado o crime em virtude de uma discussão que houve e que a mulher teria tentado esfaqueá-lo. Delegado, por qual crime ele pode responder? Ele foi indiciado preliminarmente por tentativa de feminicídio e não sei se será mantido essa qualificação no judiciário, até porque a gente narra fatos e o judiciário vai enquadrar no crime que entender que ele cometeu. De Mangabeiras, Alan Garcia. Mais um caso de tentativa de feminicídio. A gente contou agora há pouco, né? O outro caso que aconteceu no Clima Bom, em que o marido agrediu a esposa e depois tocou fogo na casa, né? Ainda bem que ela foi salva bem, né? Com vida. Infelizmente, 2 tentativas de feminicídio. Essas é que a gente soube, né? Mas tem muitos casos, infelizmente, que acontecem e não se tem conhecimento, né? Às vezes a vítima não registra o boletim de ocorrência, não procura ajuda. Isso é tão fundamental, tão importante para evitar casos de feminicídio. É importantíssimo denunciar o agressor. E um incêndio em uma casa foi registrado ontem na cidade de Lagoa da Canoa, interior do estado. A polícia fazia uma ronda no bairro, foi chamada pelos vizinhos e, ao chegar na casa, a primeira informação era que o dono teria provocado um incêndio após uma discussão com a mulher dele. Olha só, bem parecida a história que a gente mostrou aqui em Maceió, né? E ele estava trancado com a filha do casal no local. Veja que absurdo, gente. Antes da chegada dos bombeiros, os policiais, com auxílio de vizinhos, controlaram o fogo. Alguns cômodos ficaram destruídos, principalmente um quarto, mas, por sorte, não havia pessoas na casa. Veja só que situação absurda, né? Absurda de fato. Olha, vamos agora ao vivo com a Beatriz Lacerda para trazer para a gente essa história de uma grave denúncia contra um cirurgião plástico aqui de Maceió
E a instituição AME, né, que acolhe mulheres, está inclusive entrando com uma ação na justiça por conta disso. Quem vai trazer para a gente detalhes agora, ao vivo, é a Beatriz Lacerda. Bia. Olha, Edson, mais uma vez, muito boa noite para você, para quem chegou agora ao Cidade Alerta Alagoas. Eu estou aqui na Associação AME, ao lado da advogada Júlia Nunes, para repercutir graves denúncias que têm chegado até esta associação. Até agora, 21 mulheres já procuraram a AME para pedir assistência jurídica, para pedir orientação, depois de terem sido vítimas, segundo elas, de procedimentos estéticos mal sucedidos, ou seja, de cirurgias estéticas que não tiveram bons resultados e causaram até sequelas graves, que algumas mulheres tentam reverter até esse momento com cirurgias reparadoras. Eu já vou começar, então, passando a palavra aqui para a doutora Júlia Nunes, mas antes, para quem está em casa entender, eu estou aqui na presença de 4 mulheres que fizeram cirurgias plásticas com o mesmo cirurgião. É um médico, um profissional aqui de Maceió, Alagoas, e pelo menos há 8 anos, pessoas que já fizeram cirurgias com ele nesse período, né, de 8 anos para cá, agora reclamam dos resultados. Não é isso, doutora Júlia? Vocês estão sendo procurados aqui, o número tem crescido, né? Até há pouco eram 15 mulheres que se dizem vítimas e agora esse número já está em 21. O que vocês vão fazer com todos esses relatos? Olha, inicialmente a gente foi procurado por um dos advogados de uma das vítimas. Ele dizia que ele é cível e que acreditava que não estava ocorrendo só um problema civil, que essas mulheres estavam sendo mutiladas, que haveriam crimes sendo cometidos durante o procedimento cirúrgico. Então, nesse contexto, a associação foi procurada inicialmente por 15, hoje já tem um grupo com 21 mulheres e os relatos são de mais de 45 mulheres feitas cirurgias pelo mesmo cirurgião, com procedimentos estéticos que hoje a gente consegue ver que causaram danos não só físicos, como emocionais severos. Meninas que fizeram novamente para corrigir e tornou ainda pior a consequência dessa cirurgia. Então, a gente está tentando recolher porque procuraremos a justiça no sentido da Polícia Civil investigar se houve ou não a prática de ilicitudes durante o ato cirúrgico. Em verdade, hoje, pelos relatos delas, de todas elas, houve, no mínimo, uma negligência por parte dele, que sempre justificava, de alguma forma, para poder adiar o problema e, posteriormente, culpava a própria vítima do resultado mal sucedido dessa cirurgia. Você já entrou em contato com o próprio médico, né? Quem é esse médico e também o que disse ele até o momento? Não. Hoje, a gente recebeu essa denúncia hoje. Na verdade, a Letícia tem uma rede social muito movimentada, que foi uma das primeiras vítimas. Ela se identifica. Através da rede social dela, ela contou tudo e isso fez com que reunissem todas essas mulheres, inclusive mulheres de fora do estado de Alagoas. Então, a gente está ouvindo, fazendo boletim de ocorrência. Já entrei em contato com a Polícia Civil. Estarei me dirigindo à Delegacia Geral para que o delegado, entendendo por bem, designe uma equipe especial para que seja investigado e diga se realmente houve o erro ou não por parte do médico e por toda a sua equipe, que não prestou nem sequer o atendimento pós-cirúrgico. Que denúncias, mais ou menos, são essas que são muito parecidas no relato de todas elas sobre esse médico que atua aqui na capital, Maceió? A mulher que procurava fazer uma lipo e foi induzida a fazer uma abdominoplastia. Dessa abdominoplastia, uma cirurgia de grande porte, os seus pontos abriram. Teve uma delas que chegou a ser suturada, mesmo estando inflamado. De mama, sendo uma maior do que a outra, ou uns seios com a auréola, uma para cima e outra para baixo, são inúmeras, a maioria delas. De todas que estão aqui, nenhuma que fez o procedimento de mama não teve uma cicatriz gigantesca e não teve um peito com assimetria que era o prometido pelo médico. Elas estão com medo até publicamente de vir a falar, doutora Júlia, por quê? Porque a Letícia, que foi uma das meninas que relatou o que aconteceu, foi processada. Ela é processada e ela está silenciada. Tem uma decisão judicial que informa que ela teria que retirar das redes sociais a parte que o procedimento não deu certo. Enquanto ela divulgava e dizia que estava ok, não foi proibida a postagem. Mas a partir do momento que ela começou a relatar o que aconteceu com ela, ela foi denunciada, foi feito um processo contra ela e o juiz entendeu, o judiciário entendeu que ela deveria retirar do ar
por macular a imagem do médico. O nosso intuito como associação não é macular a imagem de absolutamente ninguém, mas do mesmo jeito que são divulgados procedimentos que foram feitos e que tiveram uma estética legal, que seja divulgado também todos os procedimentos que foram feitos e que teve algum tipo de problema posterior, que são dessas meninas. Contar sua história não é problema. Então, a gente não está maculando, a gente quer que a justiça, que todas as autoridades de Alagoas se movimentem para entender se realmente houve ou não qualquer tipo de erro para que outras vítimas não passem por isso. Doutora Júlia, obrigada. E falando em contar a sua história, é isso que a gente vai fazer de forma breve, né? Porque eu imagino que o relato seja muito grande, com uma das mulheres que realizou um procedimento cirúrgico com esse médico. Ela, claro, não quer se identificar, como a doutora Júlia disse, há um receio por parte dessas mulheres, né, em falar publicamente, em mostrar o rosto e até citar o nome deste profissional com um receio, né, de virem a ser processadas ou algo do tipo. Mas dizem elas que têm um compromisso com a verdade e que vão falar estritamente o que aconteceu depois dos procedimentos. Eu estou aqui na frente de uma dessas pessoas, eu queria saber quando você fez o procedimento, que procedimento foi esse e o que ocorreu na sequência. Boa noite. O meu procedimento tem mais ou menos uns 3 anos. Eu fui em busca do profissional para fazer uma lipo após a minha gestação, me senti um pouco incomodada e o procurei para fazer um procedimento de lipo. Chegando até o consultório, o médico falou que não garantia a minha cirurgia, sendo apenas uma lipo, e que eu teria indicação de fazer uma abdominoplastia, que o meu procedimento só ficaria top se eu fizesse em conjunto. Sendo que eu confiei no profissional, eu fiz de acordo com o que ele me orientou. Após o procedimento, minha cirurgia, com poucos dias depois, começou a abrir. Eu questionava o profissional a todo momento o que estava acontecendo. Ele me dizia que era normal, que eu tinha que ficar tranquila, que eu tinha que só usar um óleo AGE, que tudo ia dar certo, quando ele me respondia, porque por várias vezes eu não obtive resposta nenhuma. Após isso, depois de muito questionar o profissional, ele pediu para que eu fosse até um hospital para fazer um procedimento, afirmando que iria agilizar a minha recuperação, ia fechar o que ficou aberto no meu abdômen. E aí eu fui, ele suturou a minha barriga, eu pude sentir toda a sutura, acompanhado de outro profissional, e ele fez a sutura na minha barriga, mesmo com a possível infecção que se encontrava ali. Consequentemente, meu abdômen, após o procedimento, começou a abrir novamente. E eu já não tinha mais como manter, né, uma relação de confiança com o profissional, tendo em vista tudo que eu passei. Quando você sentiu essa dor, né, o que você falou para ele ali no momento? Qual foi a atitude do profissional? Sendo suturada, você estava com anestesia? Possivelmente não. Inclusive, eu também podia sentir o cheiro da minha pele sendo queimada pelo bisturi, onde ele estava retirando toda a necrose que ali se encontrava. E ele só pedia para eu ficar calma, tranquila, que ali ele ia resolver a minha situação, já que era isso que eu queria e que eu, a todo momento, cobrava uma posição da parte dele. Tem quanto tempo que tudo isso aconteceu? Mais ou menos, em média, uns 3 anos. De lá para cá, como é que está a sua vida, né, e a relação que você tem hoje com o seu corpo? Péssima, né? Mexe totalmente com a autoestima, com o psicológico. Hoje eu não me encontro em situação de fazer um reparo por todo o trauma que eu causei. Também não posso usar um biquíni na praia, porque a cicatriz ficou horrível e mexe totalmente com o psicológico e com a autoestima. Péssimo. Então, vocês tiveram aí ideia de somente um dos relatos, né, de uma pessoa que realizou um procedimento de abdominoplastia. A gente procurou tanto o Conselho Regional de Medicina quanto também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a seção Alagoas, e recebemos agora há pouco uma nota a respeito desses casos. E como entidade dedicada à promoção da excelência na prática da cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Alagoas sempre se preocupa com a segurança e o bem-estar dos pacientes, informando que em caso de denúncias envolvendo membros do regional, adotamos medidas para apurar a conduta do profissional do associado e, se necessário, aplicar as sanções cabíveis. A nota é um pouco mais extensa, mas considera, por exemplo, que, embora não possamos comentar especificamente sobre o caso em questão, é importante lembrar que a prática da medicina é complexa e que, em muitos casos, pode haver imprevisibilidade
variabilidade sobre a reação do organismo operado, exemplo de fenômenos de cicatrização. E essas variáveis podem afetar o resultado da cirurgia. Cada caso, portanto, deve ser analisado de maneira individualizada e cada paciente tem a sua particularidade e reage de maneira diferente a esses procedimentos. Reafirmamos o nosso compromisso com a transparência, com a justiça, sempre agindo em conformidade com as normas éticas e legais da profissão. Então, uma nota extensa, considerando que cada caso deve ser analisado de maneira individual, mas que, quando se tem conhecimento de denúncias graves como essas, a sociedade apura isso, ou seja, a conduta do seu associado, e eu acredito que isso já está sendo feito diante da repercussão que esse caso toma a partir de agora. A gente também não está divulgando o nome do profissional, mas entramos em contato com ele. Hoje à tarde, o advogado ficou de enviar uma resposta, uma nota, o que até agora não aconteceu. Até o momento, a TV Pajuçara, o PSCom, não tem a nota formal deste doutor, deste médico, se defendendo dessas acusações. Eu estou aqui na presença de 4 mulheres, mas esse grupo é muito maior, até agora 21 pessoas. E assim que a gente tiver novidade, viu, Edson, atualização desse caso, ou assim que a resposta do profissional chegar, a gente divulga aqui de maneira igual no programa. Eu volto com você. Perfeito, Bia. Espaço para todos os lados. Agora, o que chama a atenção, é claro que a gente recebeu essa nota da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Seccional aqui de Alagoas, falando que podem acontecer reações. Realmente pode. Agora, o que chama a atenção é que não foi uma vez, não foi só uma vítima. O registro daqui, só aqui, são 21. Chama a atenção a quantidade de mulheres que foram operadas pelo mesmo cirurgião e que estão relatando situações muito parecidas, como falou a doutora Júlia. Eu só queria fazer uma pergunta para a doutora. Ela falou, inclusive, que está entrando com uma associação, com toda essa denúncia também, não só no conselho, enfim, mas também na justiça. E tem algum tipo de prazo, ou seja, para se solicitar uma reparação ou se fazer um tipo de denúncia? Nesse caso de cirurgias, por exemplo, a gente contou o caso de uma das vítimas que já aconteceu há 3 anos. Tem alguma coisa que impeça aí na legislação, enfim, na justiça, que possa, de repente, não trazer a responsabilidade para esse cirurgião, caso ele tenha a responsabilidade, doutora? Ele pergunta se existe um prazo para reparação, O Edson Moura questiona se na lei isso é determinado, o tempo que esse profissional deve oferecer um reparo em caso de um erro médico. A senhora tem conhecimento? Sim. Civilmente falando, a suposta vítima ela só pode ingressar com a ação civil no prazo máximo de 5 anos. Então, ela só pode reivindicar esses direitos no prazo de 5 anos. Mas, criminalmente, dependendo do crime que o delegado tipificar, que é quem vai dizer se houve ou não crime, quais crimes foram cometidos, aí o prazo pode ser mais longo, pode chegar até a 20 anos. Então, algumas vítimas já ingressaram com ações na justiça para reparação ou até por danos. Isso. Na verdade, a vítima que se sente mutilada, ela não confia mais no médico para que ele mesmo faça o reparo. Então, ela ingressa com uma ação civil na Justiça Comum, que essas ações já estão ocorrendo. Para quê? Para que esse médico custeie o reparo, mas feito por outro de confiança da suposta vítima. Até hoje, alguma delas já conseguiu? O grande problema que nós enfrentamos hoje é a questão de perícia. Todo procedimento de erro médico, suposto erro médico, é necessário uma perícia. E a gente sabe que há uma dificuldade grande do judiciário para que a gente encontre um perito. É uma das coisas que a gente está fazendo agora. Com a união dessas mulheres, a gente procurar profissionais de outros estados para que eles possam vir a Alagoas e fazer essa perícia de uma forma que não haja nenhum vínculo, nem com a autora da ação, que é a suposta vítima, e nem com o seu agressor, que também é um dos receios dessas mulheres. É que não haja essa perícia de forma autônoma e independente. Então, a gente está reunindo, porque as despesas são altas. A despesa hoje que uma vítima desse procedimento teve para se recuperar é imensamente superior ao que ela gastou no procedimento. Então, para trazer alguém de fora também para fazer isso é muito complicado. Isso acho que fizeram, Porque tem uns que até hoje não realizaram nenhum tipo de correção? Exatamente. Nós temos casos que a mulher fez 3 correções e ainda está com um dano físico severo. E nós temos outros casos que não houve confiança para que faça. Então, elas estão com mutilações no corpo que precisa de reparo o mais rápido possível, ou porque não tem condições psicológicas de enfrentar novamente um centro cirúrgico, certo? Ou porque ainda não se recuperaram 100% fisicamente, ainda.
Doutora Júlia, muito obrigada pelas suas informações e como você disse, né, Edson, chama a atenção é o número de mulheres que vêm reclamar da conduta do profissional, não só do resultado dessas cirurgias, mas também da conduta, né, do pós-operatório, como se diz, né, alegam que houve negligência, desatenção do profissional e uma delas estaria sendo até processada depois de vir a público fazer essas críticas. Então, repetimos que o espaço está aberto aqui para o profissional, né, a gente já entrou em contato com o advogado dele, mas não recebemos respostas. Eu volto com você. Perfeito, Bia. A gente acabou de receber a nota, eu vou pedir para a gente colocar aqui, por favor, para eu poder ler a resposta da defesa do advogado. A Bia, você já recebeu, Bia? Vamos trazer aqui, a Bia vai trazer essa nota. E aí é importantíssimo a gente mostrar aqui, a gente está trazendo em primeira mão esse caso. As fotos a gente precisou borrar muito, né? Muito mesmo, não só porque são partes íntimas, né, das mulheres que foram operadas, mas também porque as cicatrizes, em muitos casos, são muito graves, né? Muito graves mesmo. Então a gente precisou ter um cuidado maior até em borrar essas imagens. Bia, você já está com a nota aí? Pode ler, por favor. Sim, a nota do Dr. Felipe Araújo Mendonça diz o seguinte: inicialmente é importante esclarecer que até hoje não era do meu conhecimento a denúncia da Associação AME, onde nós estamos agora. Ressalto que não há nenhum tipo de laudo pericial ou qualquer evidência que corrobore a alegação de suposto erro médico de minha parte. Tampouco condenação judicial ou ética. Complicações pós-cirúrgicas há anos são descritas pela literatura médica e previstas em termo de consentimento. Sua existência não implica automaticamente na responsabilidade do profissional médico, podendo decorrer por diversos fatores alheios ao ato médico. Desde 2009, realizo cerca de 400 cirurgias plásticas por ano, sendo membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e realizando continuamente cursos de especialização no Brasil e no exterior. Como profissional da saúde, minha prioridade é seguir as normas éticas que regem a profissão, utilizando o conhecimento atualizado e me esforçando ao máximo para garantir a saúde e o bem-estar dos meus pacientes. Dessa forma, reitero o meu compromisso com uma prática médica ética, responsável e de alta qualidade. Sigo à disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir. Atenciosamente, Dr. Felipe Araújo Mendonça Costa. Assina, então, o médico. Ele mesmo respondeu, não foi pelo escritório, mas a resposta que chegou há poucos minutos e que a gente está trazendo aqui nessa interação com você. Edson. Perfeito, Bia. Então temos a resposta também, né? O espaço também aberto, caso o doutor queira, né, se pronunciar, gravar uma matéria, reportagem também, e a gente vai trazer também, com certeza, os dois lados, tá? Muito obrigado, Beatriz Lacerda, agradeço a doutora Júlia, né, por essa informação importante. A gente repete aqui, né, como bem trouxe a nota da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, complicações podem acontecer a partir do momento que você entra no centro cirúrgico, você pode, né, inclusive o médico tem até o dever de comunicar que problemas podem acontecer. O que chama a atenção é a quantidade, né, pelo menos 21 mulheres procuraram a Associação AME. A gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo espaço, inclusive, de todas as partes, né, não só da vítima, do médico, que demandou essa nota também agora, da polícia também, já que o caso também vai ser levado para a polícia, e a gente vai continuar acompanhando, tá?